Olá, Senhor, novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a morte de João Batista, né? A primeira morte, que uma das primeiras que a gente vai ver. Triste, porque a gente viu, né? A gente estudou junto aqui o nascimento de João Batista também. Agora a gente vai ver sobre a morte dele, tá? Sobre essa passagem aqui, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao 12. Também está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. E também está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 7 ao 9. Vamos fazer como de costume aqui, começando por Mateus, depois a gente vai para Marcos, depois para Lucas e fecha um resumão, tá? Então vamos lá. Versículo 1, né, do capítulo 14 de Mateus fala assim: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus, né? O que é tetrarca, né? Significa tetrarca, um rei que governa a quarta parte de um reino. Então é assim que é chamado, tá? E no versículo 2 fala: E disse aos que serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Então, aqui fala aqui, por aquele tempo lá, onde Jesus ele começava a realizar milagres, o Herodes, né, que ele era um rei que governava a quarta parte de um reino, ele soube da fama de Jesus, né, e ele falou aos que serviam ele, aos servos dele. Esse é João Batista, né, ele ressuscitou dos mortos e por isso que essas forças miraculosas estão operando nele, né, porque aqui ele já tinha matado João Batista, né. Aqui explica, né, o porquê que fala essa parte aqui, ele ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque aqui João Batista ele já tinha sido morto. Então aqui a gente vai ver um pouco mais sobre a morte agora de João Batista. No versículo 3 fala assim: Porque Herodes, havendo prendido João, né, isso aqui está lá em 3, 19 e 20, lá em Lucas 3, 19 e 20, sobre a prisão. Acho que eu vou até abrir com vocês aqui. Lucas, aqui, Lucas 3, 19 e 20. Lucas 3, 19 ao 20. A gente até já estudou isso, já, tá? Só para vocês lembrarem, né? Ó, Lucas 3, 19 e 20 fala: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras coisas ainda esta, mandou prender João. Então, o que aconteceu aqui? Só para a gente relembrar. Mas a gente já estudou sobre isso lá no início. Quando João Batista estava pregando no deserto da Judéia, né, pregando o arrependimento, foi o que aconteceu. Ele pregava o quê? O arrependimento. Ele falava: arrependa-vos, né, porque o reino dos céus está próximo. Ele falava que era para as pessoas se arrependerem de seus pecados, porque o reino dos céus estava próximo. E o que foi que aconteceu? João Batista, ele repreendeu Herodes, porque Herodes ele quer casar, né, ou ia casar, ou vai casar com a mulher do irmão dele, né? Então, e por todas as maldades que Herodes também tinha feito. Então, João Batista repreendeu Herodes por conta de todas as maldades que ele tinha feito, né? E o que foi que aconteceu? O Herodes não gostou muito, então ele mandou prender João, né? Isso aqui está aqui em Lucas 3, versículo 19 e 20. Então, voltando lá para Mateus, aqui fala no versículo 3: Porque Herodes, havendo prendido João, que foi o que a gente acabou de ver, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, né? Como a gente já viu, ele foi repreendido por conta disso, né? João Batista repreendeu ele por conta dele querer pegar a mulher do irmão dele, basicamente, casar com a mulher do irmão dele. E então ele mandou prender João Batista. Então aqui no versículo 4 fala: Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela, né? Porque foi o que João Batista dizia aqui quando ele repreendia o rei Herodes. Tá? E versículo 5 agora. Embora Herodes quisesse matá-lo, ele tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Então aqui fala, né, que Herodes ele queria matar, né, embora ele quisesse matar João Batista, ele tinha medo do pessoal lá do povo, porque as pessoas consideravam João Batista como um profeta. Né? Sendo que aqui agora, no versículo 6, fala assim:
Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. A filha de Herodias era mulher do irmão de Herodes. E este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dei-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então a filha da Herodias, né, que era a esposa do irmão de Herodes, ela foi dançar diante de todos lá, né, que Herodes ele era um rei, e ela agradou a Herodes. Então Herodes prometeu a ela, né, em juramento, que ia dar a ela tudo que ela pedisse. Então o que foi que ela fez? A mãe dela, que era Herodias, né, a mulher do irmão lá de Herodes, ela falou para a filha pedir para Herodes a cabeça de João Batista no prato. Gente, que bizarro isso, né? Isso é bizarro. Mas, né, foi o que aconteceu. No versículo aqui, 9, no versículo 8, né, ela ainda fala aqui. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dei-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, é isso que ela pede para o rei, né? A cabeça de João Batista no prato. E no versículo 9 fala: O rei ficou triste, mas, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Então, assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então, quando essa filha de Herodias ela pede isso para o rei Herodes, ele fica triste, né? Até porque ele queria matar, mas ele não ia matar por conta do pessoal lá do povo que acreditava que João Batista era um profeta. Sendo que, como ele já tinha prometido em juramento, né, para não passar vergonha, porque já tinha prometido, então ele ordenou que o pedido dessa filha da Herodias fosse atendido. Então ele deu ordens para que João fosse decapitado lá na prisão e a cabeça de João Batista ela foi trazida num prato e dada à jovem filha de Herodias. Então ela levou a cabeça para a mãe dela. E no versículo 12 fala: Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Gente, que coisa triste, né? Que coisa triste. Então, depois de que aconteceu isso aqui, né? Que ele foi decapitado e a cabeça dele foi levada numa bandeja para a menina foi levar a cabeça dele para a mãe dela, né? Que foi a que pediu, mandou que ela falasse e pedisse só ao rei. Então, os discípulos de João Batista, eles vieram, levaram o corpo, sepultaram João Batista e depois eles foram anunciar a Jesus tudo isso que tinha acontecido. Tá? Então, para resumir o que aconteceu aqui, basicamente, em Mateus, fala que no tempo lá que Jesus estava realizando aqueles milagres, Herodes ele soube da fama de Jesus e ele falou aos servos dele que era João Batista que tinha ressuscitado os mortos, né? E por isso que forças miraculosas operavam nele, porque Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios. Porque, né, Herodes tinha prendido João por conta que João tinha repreendido ele, porque ele queria ficar com a irmã, com a esposa do irmão dele, sendo que quando João Batista repreendeu ele por conta disso, ele mandou prender João Batista. Então, o que aconteceu? Ele tinha medo de matar João Batista por conta do povo, porque o povo considerava João como um profeta. Mas, quando chegou no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que era a esposa do irmão dele, dançou, né, diante de todo mundo lá e agradou a Herodes. Então, Herodes prometeu, né, a ela, fez um juramento à menina que ia dar o que ela quisesse. Então, ela, instigada pela mãe, né, a mãe falou: pede lá a cabeça de João Batista no prato. Então, ela foi e pediu a cabeça de João Batista no prato para o rei Herodes. O rei Herodes ficou triste, mas como ele já tinha prometido, como ele já tinha jurado, então ele ordenou que o pedido dela fosse atendido. Então, ele deu ordem para que decapitassem João Batista na prisão. Então, foram lá, decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça de João Batista num prato e deram à menina, né? Então, a menina levou para a mãe dela. E depois os discípulos de João Batista pegaram o corpo de João Batista e sepultaram, né, ele. E depois eles foram anunciar a Jesus isso, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui em Mateus. Vamos lá em Marcos agora. Ver como que tá lá. Aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 14, nesse ano do versículo 14 até o versículo 29, fala assim: Isto chegou aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido.
E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. E então aqui, né, fala que chegou ao ouvido de Herodes, né, sobre Jesus, né, porque o nome de Jesus ele estava conhecido. E algumas pessoas falavam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso que essas forças miraculosas operam nele. Né? E outros falavam: é Elias, ou senão outros falavam: é um profeta, um daqueles antigos profetas lá. Sendo que no versículo 16 fala assim: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. E no versículo 17 fala: Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Ó, então ele já estava casado com a, meu Deus do céu, com a mulher do irmão dele, né? Então aqui no versículo 16 fala, né? Herodes, quando viu que isso que o pessoal estava falando, né, que João Batista tinha ressuscitado, ou não, era Elias, ou não, era um dos profetas, ele disse, né, então, João Batista ressuscitou, aquele que eu mandei decapitar, ele ressuscitou. Porque fala que Herodes tinha mandado prender João Batista, como a gente já viu lá em Mateus, amarrado ele na prisão e por conta da mulher, né, do irmão dele, Filipe, com o qual ele já tinha se casado. Então Herodes ele já estava casado com a mulher do irmão dele, e quando João Batista repreendeu ele, ele ficou arretado e mandou prender João Batista por conta disso, né? Não curtiu muito a repreensão, até porque João Batista ele estava pregando arrependimento e, né? Enfim, né? O cara casou com a esposa do irmão, é complicado. E no versículo 18 fala assim: Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Né? Então aqui fala o porquê, né, que ele prendeu João Batista, porque João Batista falava isso aqui: Você não tem falava a ele que ele não tinha o direito de viver com a mulher do irmão dele. E aqui tem uma referência lá em Levítico que provavelmente é sobre alguma lei, né, de você não poder casar com seu irmão. Depois vocês pegam isso aqui e vocês leiam Levítico 18, 16, Levítico 20 e 21, tá bom? Incentivar vocês aí a abrirem a Bíblia e estudar também. Versículo 19 fala: Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Então aqui fala que Herodias, ela odiava João Batista, sendo que ela não tinha como matar ele, né? Porque ela queria matar ele e não tinha como matar ele. Porque Herodes tinha medo, né? Porque ele sabia que João Batista ele era um homem justo e era um homem santo. E ele ficava protegendo João Batista, ele não matava João Batista. Porque quando ele ouvia João Batista, ele ficava perplexo e ele gostava de ouvir, né, João Batista, que fala em Marcos. Então, versículo 21. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais, militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. Então, quando chegou lá no aniversário do rei Herodes, ele deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares, às pessoas importantes da Galiléia. Então, a filha de Herodias dançou para ele, né, e agradou a ele e a todos que estavam com ele. Então, ele prometeu, como a gente já viu lá em Mateus, que daria a ela, né, o que ela quisesse. E ele fez um juramento, né? E fez este juramento: que você me pediu, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Prometeu metade do reino dele, a menina. E a menina pediu a morte de Batista, ela foi besta, né? Brincadeiras à parte aqui, gente. Mas o versículo 24 fala: Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Então, o rei fez um juramento a ela, falando à menina, né, que ia dar a ela tudo o que ela pedisse, até mesmo a metade do reino dele. Então, a menina ela foi perguntar à mãe dela o que é que ela pediria ao rei, né? Então, a mãe falou a ela
que era para pedir a cabeça de João Batista. Então a menina voltou lá no rei Herodes e falou a ele que queria a cabeça de João Batista. E no versículo 25 fala: no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê no prato a cabeça de João Batista. E aqui fala que o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Então os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Então aqui a gente viu, né, que o rei ele ficou muito triste, né, até porque a gente acabou de ler que ele gostava de ouvir, ele sabia que João Batista era um homem justo, mas como ele já tinha feito um juramento na frente das pessoas que ele tinha convidado, então ele não quis negar o pedido da filha de Herodias, então ele enviou um executor e mandou que trouxessem a cabeça de João Batista. Então foram lá, mataram João Batista e trouxeram a cabeça de João Batista no prato e entregaram a menina. E ele entregou sua mãe, como a gente já viu, né, os discípulos de João, eles vieram e sepultaram o corpo de João. E para finalizar sobre essa passagem, a gente vai ver que Lucas capítulo 9, versículo 7 ao 9, que fala assim: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, e outros diziam: Elias apareceu, e outros ainda diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Então Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava para vê-lo? Então aqui em Lucas tá bem pequenininho, né? A passagem tá bem resumida, né? Aqui fala que quando Herodes ele soube o que estava se passando lá, né? Que as pessoas ficavam falando: João Batista ressuscitou entre os mortos, ou senão outras pessoas falavam: não, foi Elias, ou senão, é um dos antigos profetas. Herodes ele ficou pensando que era João Batista, né? Por isso que ele falou: mandei decapitar João. Então quem é este, né? Que eu tenho ouvido a respeito. Né? Então eles ficavam se esforçando para ver quem era Jesus, para poder ver se era ou não João Batista que tinha ressuscitado. Tá, então vamos para o resumo agora. Resumo agora. O rei Herodes ele ficou sabendo, né? Sobre o que estava acontecendo com Jesus, né? Ficou sabendo sobre Jesus e por que Jesus ele tinha aquela fama. Provavelmente falaram a ele: Jesus, né, tá realizando milagres, está curando pessoas, está expulsando demônios. Então, e as pessoas ficavam falando: João Batista que ressuscitou, ele é João Batista que ressuscitou. Ou senão outras pessoas falavam: não, é Elias que ressuscitou. Elias não morreu, na verdade, né? Eu ainda não sei muito bem sobre isso não, mas enfim. As pessoas falavam: Elias, né? Elias que veio. Ou se não é um dos profetas também que veio, né? E quando Herodes ele ouviu falar sobre isso, ele ficou achando que era João Batista, né? Porque João Batista ele tinha mandado decapitar João Batista, porque quando João Batista estava pregando lá no deserto, ele repreendeu o rei Herodes por tudo de ruim que o rei Herodes ele havia feito e também pelo rei Herodes ter casado com a esposa do irmão dele, né? Então quando João Batista repreendeu o rei Herodes, ele mandou prender João Batista, porque não curtiu muito que foi repreendido por João Batista. E a Bíblia fala também que a Herodias, né, que é a esposa do irmão lá de Herodes, ela odiava João Batista e ela queria muito matar ele, sendo que ela não tinha como matar ele. Né? Então, quando o rei Herodes ele fez aniversário, ele fez um banquete, né, e convidou as pessoas importantes ali da Galileia. E a filha de Herodias dançou para ele, né, e agradou tanto o rei Herodes quanto as pessoas que tinham sido convidadas pelo rei Herodes. E então, ele prometeu na frente de todo mundo e jurou, né, que daria tudo que a menina quisesse, inclusive a metade do reino dele se ela quisesse. Mas foi o que aconteceu. A menina ela foi lá na mãe dela e perguntou à mãe dela o que ela deveria pedir ao rei Herodes. Então, a mãe falou, né? Peça a cabeça de João Batista numa bandeja.
Então foi isso que a menina fez. Ela foi lá no rei Herodes, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei Herodes ficou triste, né? Porque a Bíblia fala que ele tinha medo, ele queria matar João Batista, mas ele sabia que João Batista era um homem santo e que ele era um homem justo. E que ele também tinha medo de matar João Batista por conta de que as pessoas sabiam que João Batista, as pessoas consideravam João Batista um profeta. Então, mesmo ele tendo ficado triste, a Bíblia fala também que ele gostava, né, de ouvir João Batista falar. Mas como ele já tinha prometido isso, a menina que daria tudo, né, já tinha jurado na frente de todo mundo que ele daria à menina tudo que ela pedisse, então ele ordenou que fossem lá matar João Batista. Então foram lá, decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja e deram à menina. Herodes deu a cabeça de João Batista numa bandeja para a menina e ela foi e levou a cabeça de João Batista para a mãe dela, que era quem tanto queria, né? Porque a Bíblia fala que ela odiava João Batista. E então, quando os discípulos de João Batista eles souberam disso, eles foram lá sepultar João Batista e disseram a Jesus tudo isso que tinha acontecido. Né? Então, primeira morte que a gente vê aqui, né? Muito triste, né? A gente vê isso. Eu fiquei bem triste, né? É porque quando eu estou estudando a Bíblia, eu realmente, tipo, entro, eu imagino, sabe, tudo que aconteceu. E a gente vê sobre o nascimento de João Batista, né? Ele foi tão esperado, né, pela mãe dele. A mãe dele, ela já estava velha, né? E o pai também já estava velho. Mas João Batista ele foi gerado mesmo depois da velhice, mesmo a mãe sendo estéril. Ele tinha um propósito a ser cumprido, que era preparar o caminho para Jesus. E ele fez, né? Ele cumpriu bem o propósito dele, ele veio e preparou o caminho para Jesus, ele pregou o arrependimento, e ele fez aquilo a qual ele foi chamado para fazer, né? Mas aqui se encerra, né? Esse ciclo, e ele foi morto dessa forma tão cruel. Então, por isso que eu falo, gente, a gente precisa estudar a Bíblia, gente. A gente precisa, sabe? A Bíblia, Deus ele nos deu por algum motivo. E a Bíblia nos ajuda tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Ela ensina a gente como é que a gente deve viver. Pessoas morreram, sabe, antes. Hoje a gente consegue falar com Deus na nossa casa, no nosso quarto. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente nem se compara o que eles viviam, eles não podiam falar nada que eles já eram perseguidos, eles já eram presos, já eram mortos. A gente precisa ter um coração grato a Deus por isso. Né? Porque a gente não aguentaria, imagina, tu aguentaria ser preso porque está pregando o evangelho? Tu não aguentaria, eu não aguentaria. Entendeu? Então a gente precisa valorizar esse momento precioso que a gente tem hoje em dia com Cristo, tá? Foi isso que a gente estudou, né, sobre a morte de João Batista. E até o próximo estudo. Deus abençoe vocês, tá? É isso aí.